Olá, gente, é um prazer estar com vocês novamente aqui no Questão de Ordem. Hoje a gente recebe o deputado federal Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, sempre com a gente aqui o ano todo, mas no final do ano sempre para fazer um balanço e as suas expectativas para o ano que vem. Obrigado, tá? Eu que agradeço, exausto, cansado, finalzinho de ano, muito assunto, muita briga, muito problema, as coisas continuam acontecendo e a gente aqui tentando salvar os nossos produtores todos os dias. Né? Eu anotei aqui, gente, uma lista de prioridades para abordar com o deputado Pedro Lupion, mas são tantas que a gente vai tentar pegar a mais recente da última reunião que você estava, que era, se não me engano, a questão do leite. O leite tem um problema aí 1 bilhão e 800 milhões de toneladas de leite em pó importados para o Brasil de janeiro até outubro desse ano. É um número que é impossível de ser enfrentado pelos nossos produtores. Muito desse leite reconstituído da Nova Zelândia, que vai pela Argentina e entra no Brasil. Tem muita má-fé de importadores brasileiros também, principalmente no Espírito Santo, que acabam trazendo muita coisa nos navios para vender aqui no mercado. E a indústria, que só vê planilha de custos, acaba comprando esse leite mais barato para a indústria alimentícia, principalmente. E isso gera um prejuízo para os nossos produtores absurdo. Aquela história da vaca ir para o gancho, ou seja, você mandar a vaca de leite para o frigorífico, está acontecendo em muitos locais. O produtor está vendo leite ser vendido a R$ 1,50, R$ 1,60 e com o anúncio de dezembro baixar mais 30 centavos. Então, é uma situação de completo desespero. Estamos trabalhando para isso. Proposta de fiscalização e controle, já aprovada em 23, despachada agora pelo presidente Hugo Malta para a gente investigar essas importações. Projeto de lei que proíbe a reconstituição em território nacional, mais uma lei que proíbe chamar de leite o que não é leite e, principalmente, a necessidade da gente colocar na indústria leite fluido, que aí não dá para ser importado, como é esse leite em pó. Então, a capacidade da gente regular um mercado para dar o mínimo de competitividade para os nossos produtores. O setor comemorou o engajamento, pelo menos agora, do governo nessa questão da lei antidumping. Mas até a lei entrar em vigor, ou se realmente vai entrar em vigor, tem um período aí, até junho. O que é possível fazer para medidas de socorro ao setor? Tendo mais de 20 anos em que o Brasil aplica medidas antidumping no leite argentino. O leite argentino é um leite comercial muito mais organizado, uma cadeia muito mais fechada do que a cadeia brasileira, que não é de produtores da agricultura familiar, como são os nossos, pecuaristas que têm 5, 10, 15, 20 vacas, que vivem disso. Lá é diferente, são grandes conglomerados econômicos que acabam tendo mais competitividade. Durante mais de 20 anos, o Brasil enfrentou, através de medidas antidumping, essa entrada de leite argentino, que não é argentino, é leite reconstituído lá, no Brasil. Não sei por quê, por causa da água, a Camex, no Ministério de Indústria, Comércio e Comércio Exterior, acabou dando um entendimento diferente de que não devia aplicar medidas antidumping. É uma desculpa em relação ao Tratado do Mercosul, em relação à linha branca, exportação de máquina de lavar, de micro-ondas lá para a Argentina. Mas ontem teve uma reunião derradeira, importante, em que o presidente Alckmin se conscientizou da necessidade de dar seguimento a políticas antidumping. Isso leva um pouco de tempo, tem toda uma burocracia a ser cumprida. Enquanto isso não acontece, medidas como essa, legislações estaduais, apoio de prefeitos, de lideranças políticas para fazer a compra dos nossos produtores, a briga com a indústria brasileira para que pare de comprar da importação direta, principalmente os varejistas, grandes conglomerados de supermercados que acabam comprando mussarela importada, leite importado, por ter um custo mais barato para eles, uma margem de lucratividade maior, e a gente trabalhando para enfrentar isso. Até temos uma audiência importante com diversas representações do setor, da Câmara Setorial do Leite, do Conselheite dos Estados, da Federação de Agricultura, da CNA, das cooperativas, para a gente tentar buscar juntos soluções para o produtor conseguir pelo menos passar desse ano. Bom, não é só a pecuária que vive problemas e já pegando esse embalo, vamos falar, esse ano entra para a história como um ano da maior safra agrícola do país e do maior endividamento dos produtores rurais. E aí? Problema sério, um problema econômico muito complicado. Nós vivemos nos períodos de pandemia uma lucratividade gigantesca dos nossos produtores, ganhos reais dos produtores, inclusive muita gente entrando na atividade, né, empolgada com aqueles números apresentados. O custo de produção também subiu, mas numa proporção muito menor por causa do valor das commodities. Hoje nós estamos vendo que as commodities estão caindo muito, o custo de produção continua elevado e o produtor está cada dia mais endividado. Eu estive participando com a Agroconsult, com o André Pessoa agora
nessa segunda-feira, de um panorama geral do que foi 25 e o que esperar para 26, nós estamos prevendo aí quase 10% de endividamento dos produtores rurais do Brasil. Isso é muita coisa. É muita coisa, por quê? Porque não tem crédito, não tem seguro, não tem expectativa de como solucionar esse problema e qualquer medida de auxílio daqueles que efetivamente tiveram perdas e precisam dessa mão forte do Estado participar desse processo. Falando um pouquinho da questão de crédito, Valteno, e isso é tudo uma consequência, né, uma sequência de problemas que geram consequências gigantescas na nossa safra, em que pese os números serem enormes, maravilhosos, a gente chegou a quase 150 milhões de toneladas de milho, por exemplo, coisa que a gente nunca sonhou. O valor que vai para o produtor está pífio, está equivalendo, está equilibrando a planilha no custo de produção com o que consegue de lucratividade. Então, a gente precisa encontrar alternativas para isso. Aqueles que estão endividados já de 2, 3, 4, 5, até 6 safras, precisam ter algum tipo de renegociação. Nós aprovamos na Câmara dos Deputados 30 bilhões de reais numa espécie de securitização, que não é bem uma securitização, mas uma renegociação de dívidas. Isso está parado, completamente parado no Senado, por uma iniciativa do governo que enviou para o Congresso Nacional a medida provisória 1314, que prevê 12 bilhões, nós aprovamos 30, prevê 12 bilhões. Desses 12 bilhões, quase a totalidade justamente voltada ao Rio Grande do Sul, e a gente tem que lembrar das catástrofes sequentes que ocorreram no Rio Grande do Sul, que endividaram os produtores e que não têm expectativa nenhuma de conseguir se reerguer. A gente precisa dar uma alternativa para esse que está endividado voltar para o mercado. Como fazer isso? Com a mão forte do governo, o apoio do governo. Aí vem o lançamento de um plano safra, cantado em verso em prosa como maravilhoso, gigantesco, que se limitou a 13 bilhões de reais de equalização dos juros, nenhum centavo de seguro agrícola anunciado, nenhum centavo de seguro agrícola anunciado. Chegamos ao absurdo do secretário de Política Agrícola do Ministério dar uma declaração para a imprensa de que só não tem seguro no Brasil porque a bancada ruralista não derrubou o veto do presidente Lula no seguro, ou seja, o próprio membro do governo dizendo que a culpa é nossa porque nós não enfrentamos o governo. Ou seja, é surreal, é caso de psicose. E agora a gente tendo que correr atrás do prejuízo para mudar a legislação. Não dá para a gente ficar com um modelo de plano safra como está hoje. 20% do que movimentou a safra brasileira teve algum tipo de participação no plano safra, o resto tudo foi privado. E aí o que tentam? Taxar as LCAs, taxar os CRAs, taxar os FIAGROS, todas aquelas alternativas que nós temos de financiamento do produtor, tendo o olho gordo e grande do governo querendo arrecadar cada vez mais. Evitamos. Demos uma derrota gigantesca para o governo na 1303, que queria taxar as LCA. Ainda bem que tem uma frente parlamentar, como a do agropecuária, que trabalhou unida, porque teria sido pior se vocês não tivessem agido. Não, com certeza. Teríamos uma taxação de 7,5% em todos os produtos agrícolas e inviabilizando ainda mais a produção agropecuária no Brasil, tirando completamente a nossa competitividade. O que nós fizemos para tentar sanar isso tudo? Estamos mudando o manual de crédito, apresentando uma série de legislações para puxar o crédito para o começo do ano. A gente planejar o ano inteiro, nós estamos no modelo dos anos 70 ainda, com uma safra de verão só. Mudando o modelo de seguro agrícola, já aprovamos no Senado, foi para a Câmara. Um novo modelo de seguro que a ministra Tereza Cristina fez lá no Senado, depois da gente passar por diversos locais do mundo, vendo as experiências que deram certo, obviamente naquela proporção clara de que quanto melhor a alíquota, mais barato o crédito, mitigação de riscos, fundo de catástrofes, tudo aquilo que a gente consiga organizar para garantir o mínimo de segurança nas operações. Banco não paga conta de ninguém e não vai perdoar a dívida de ninguém. O que eles querem é ter a garantia de que vão receber. Há poucos dias estava num dos grandes bancos do Brasil, tentando negociar a vida dos nossos produtores, ele falou, para baixo dos 15% de Selic eu nem converso. Para cima do 15 a gente pode diminuir o tamanho do spread. Agora, para baixo de 15 a gente não conversa. Nós estamos num momento da economia com 15% de taxa Selic. Equalizar 15% é muito caro, é muito difícil. Nós temos um déficit primário absurdo, um endividamento das contas públicas gigantesco e não tem expectativa nenhuma de ter dinheiro novo no mercado. Então, infelizmente, esse setor que é responsável por praticamente 1/3 do nosso PIB, gera mais de 30% dos empregos, está pagando uma conta de uma política econômica muito mal gerida. E ainda para agravar a situação, tivemos o tarifaço e tivemos alguns problemas pontuais com interrupção de exportações por motivos sanitários aqui, ali e acolá. Então, um ano difícil e desafiador esse que estamos terminando. Do ponto de vista do tarifaço, você acha que está resolvido? Não, acho que está longe disso, acho que tivemos alguns avanços importantes e deixar muito claro, os avanços que nós tivemos não teve absolutamente nada de capacidade de negociação da diplomacia brasileira, infelizmente. Poderia ter sido resolvido muito mais fácil isso. Mas grandes resultados que nós tivemos nas últimas semanas, principalmente, foi porque o poder de compra do americano ficou difícil.
né? A inflação dos alimentos nos Estados Unidos, a dificuldade de colocar esses alimentos lá, a dificuldade do acesso a outros produtos e gerou uma série de impactos na economia americana. Tanto que o suco de laranja foi o primeiro a refluir na tarifa, por quê? Porque ficou caro o café da manhã do americano. Em seguida vieram outras questões, como agora está a questão do café, ainda temos que resolver o café solúvel, as carnes que entraram nesse processo, está praticamente $100 o quilo do mignon em Nova York. Você calcula o tamanho do impacto disso para o consumidor americano. Nós temos um problema seríssimo com produtos de madeira ainda, principalmente compensados, e as molduras e cercas que são exportadas quase que 90% para os Estados Unidos. Nós temos mais de 50 indústrias já fechadas, mais de 10 mil pessoas na rua, por causa de uma tarifa lá de protecionismo dos americanos, e eles têm a sua razão de fazê-lo, mas falta muita negociação para a gente conseguir avançar nisso. Pois é, eu ouvi dizer também que a questão do Mercosul não está tão fácil como se imagina, e que esse acordo imaginado para o dia 20 de dezembro pode ir para o ano que vem. O senhor também tem essa expectativa? Tem uma preocupação grande, principalmente pela mudança do perfil político da Europa. Antes do governo Trump, o foco nosso estava todo na Europa, né? Preocupados com os posicionamentos europeus e tal. Lei antidesmatamento. Isso, adiaram mais uma vez. Mais uma vez, O que está acontecendo? Os protestos de produtores americanos, e aí vamos lembrar sempre, né? Os produtores foram para a rua lá porque eles queriam aumentar de 4% para 7% as áreas de preservação nas propriedades. Aliás, não era nem preservação, pousio. A gente aqui no Brasil faz tudo que faz com o mínimo de 20%. Aliás, temos um código florestal porque temos floresta, né? Exatamente. Enfim, essa mudança política na Europa fez com que os parlamentos lá ficassem muito mais protecionistas. A França agora já negou o acordo do Mercosul. A Itália está provavelmente indo pelo mesmo caminho. Então eu tenho bastante preocupação, acho que as coisas vão se alongar um pouco mais. E a nossa relação com a China, ainda ficando nesse contexto internacional, continua boa? 52% de tudo que a gente exporta do agro vai para a China, né? Então a gente precisa ter uma relação boa, a gente não tem essa opção de não tê-la. Ontem saiu uma fala da secretária de Agricultura americana, ministra, equivalente à ministra da Agricultura lá, comemorando muito que a China tinha suspendido algumas compras do Brasil e estava se voltando ao mercado americano. Quanto mais o Trump brigar com o presidente chinês, mais a gente fatura aqui no Brasil. Então, desde que se matem, a gente vai aproveitando esse momento. Eu vou chamar um intervalo, daqui a pouquinho eu volto conversando com o deputado federal Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, presidente da FPA, e a gente vai saber com que roupa o agro vai entrar nessa próxima campanha eleitoral, hein, gente? Daqui a pouquinho. Estamos de volta com Questão de Ordem, hoje conversando aqui com o deputado federal Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Muito bem, a gente tentou fazer nesse primeiro bloco um balanço do que foi o ano, mas o ano de 2026 está aí, e eu pergunto para o senhor, o agro tem alguma opção nesse contexto eleitoral? O que pode vislumbrar? Está ainda muito indefinido, mas a gente vai ter... O agro vai ter um candidato? Não tem nem dúvida, né? Acho que é a sobrevivência de uma matriz econômica extremamente importante, de um setor que gera mais de 30% dos empregos, como eu falei isso, que tem a responsabilidade de mais da metade das exportações do Brasil e que não aguenta um governo que age constantemente contra o nosso setor. O PT escalou o agro como adversário, tem trabalhado nisso, nem tenta disfarçar, pelo contrário, tenta suplantar os benefícios, os ganhos e principalmente o desenvolvimento do Brasil gerado pela agropecuária. A gente precisa mudar isso, para isso o produtor rural tem que estar unido, tem uma consciência política muito clara nisso. Nós teremos o candidato da centro-direita, vamos dizer assim, que é quem vai conseguir nos salvar, sem dúvida nenhuma. E a frente parlamentar continuará sendo uma frente parlamentar robusta, numerosa? O senhor tem essa expectativa? Eu não tenho nem dúvida disso. Acho que o que a gente conseguiu de respeitabilidade de força dentro do Congresso é pela capacidade de entrega e de avanços que nós tivemos. Nós ontem conseguimos ter mais uma vitória importante, na semana passada outra vitória importante. Ninguém aprova absolutamente nada no Congresso sem ter que passar pela FPA. Então, a gente vai continuar tendo protagonismo, não tenho dúvida nenhuma. A minha gestão vai até fevereiro de 2027. Em seguida, vamos escolher alguém que tenha condições claras de presidir a nossa frente durante o próximo governo. Espero que
aliado do Ministério da Agricultura, da Presidência da República, do Ministério da Justiça, do Ministério do Meio Ambiente, que a gente consiga ter um pouco de paz na nossa vida. Deputado Lupion, um dos temas que mais preocupam os brasileiros é a segurança pública no campo. Esse tema também ele é premente, ele faz parte? Principalmente porque essas organizações criminosas estão também no campo, estão comprando propriedades, estão entrando nas usinas de combustíveis, estão participando de diversas ações dentro do setor agropecuário e isso tem gerado uma série de problemas para o nosso setor, problemas gravíssimos. Sem contar que o Estado não tem braço suficiente para estar em todas as regiões e em todos os locais. A garantia da legítima defesa ou da proteção dos produtores e das propriedades depende muito da melhoria da legislação. E a gente sabe bem que esse governo joga para o lado errado, né? Então, a gente precisa conseguir garantir, seja na segurança física, na segurança patrimonial, no direito de propriedade e na segurança jurídica, a capacidade do nosso produtor continuar empreendendo. Do ponto de vista legislativo, a PEC da segurança precisa de que alterações? Precisa de diversas alterações, principalmente em relação à autonomia dos estados. Eu tenho um receio muito grande de criar uma força policial, judiciária e uma força estatal muito grande na mão de um governo que tem um interesse claro. Então, isso me gera bastante preocupação. A gente precisa que os governos locais, os governos estaduais tenham autonomia na gestão das forças de segurança para que possam garantir o mínimo de liberdade do cidadão. Onde os estados caminham bem nesse setor? Veja, os estados, assim, eu digo muito o exemplo do meu estado do Paraná, o estado de Goiás, o estado de São Paulo, são alguns dos exemplos em que a gente vê uma polícia federal uma polícia estadual muito tecnificada, uma polícia militar que trabalha muito bem no combate, na prevenção do crime, poder investigativo e capacidade de investigação das polícias civis também, guardas municipais trabalhando muito fortemente junto com as outras forças de segurança e planejamento estratégico. As últimas operações que nós vimos no Rio de Janeiro, em São Paulo e no próprio Paraná mostram a capacidade de planejamento e de articulação dessas forças policiais. Foi um baque muito grande na criminalidade, um baque gigantesco essas últimas operações, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. E isso precisa acontecer cada dia mais. O PCC, o Comando Vermelho, mas principalmente o PCC, eles estão dentro das mais diversas estruturas da economia. E a gente precisa conseguir tirá-los desse processo. Do ponto de vista jurídico, ainda há muita insegurança com relação à posse da terra e à ampliação de terras indígenas. Esse tema volta ao Supremo, o Congresso já decidiu sobre isso. Qual é a sua expectativa? Veja, pior possível. 2 semanas atrás nós tivemos uma série de decretos e portarias do Ministério da Justiça e da Presidência da República demarcando novas áreas no Brasil em desrespeito total à legislação vigente, à Constituição e à lei do marco temporal que nós aprovamos e que está valendo. Logo em seguida, nós entramos com uma notícia-crime contra o ministro da Justiça, contra o presidente da República, contra o presidente da FUNAI, contra a ministra do Meio Ambiente e o ministro de Povos Indígenas, para que a gente conseguisse ter o cancelamento dessas portarias, porque elas desrespeitam claramente qualquer tipo de legislação, sequer transparência dos atos existe. Aí vem logo em seguida, por parte do ministro Gilmar Mendes, a marcação dessa data, a determinação dessa data, para retomar o julgamento. Depois que nós fizemos dezenas de audiências de conciliação, que nós participamos das negociações no Supremo e que eles não cancelaram a nossa lei, ou seja, a nossa lei está valendo. O que a gente tem que fazer? Congresso Nacional e Poder Judiciário deixaram muito claro que os atos das últimas semanas são completamente ilegais, porque eles desrespeitaram claramente uma legislação vigente. Então vamos esperar que na próxima semana haja essa decisão do ministro Gilmar Mendes, uma decisão que seja plausível, que seja decente e principalmente que garanta o direito de propriedade. Vamos deixar claro aqui para quem está nos vendo que o que não se trata aqui é de ser produtor contra indígena. Por que é que esse tema ele é tão complicado de ser tratado e é tão mal compreendido? O senhor tem aqui a oportunidade de dizer qual é a posição do setor rural brasileiro com relação à questão indígena. O que nós estamos defendendo, Valteno, principalmente, é defendendo a Constituição Federal, que no seu artigo 5º garante o direito de propriedade. Propriedades essas que foram compradas, foram recebidas, foram herdadas, que têm o título, que são propriedades legais e propriedades que têm que ser respeitadas. As pessoas que estão nessas áreas há centenas de anos têm o direito de explorar essas áreas porque essas áreas lhes pertencem. Essa responsabilidade está muito clara na Constituição Federal. Não pode agora, de repente, e cito exemplos absurdos, como o caso de Guaíra, lá no Paraná, que vem a gente convidado por ONGs e chamados, cooptados por ONGs e outras entidades, se autodeclarar indígenas e invadir terra dos outros. Não existe a mínima possibilidade disso. Tem que estar muito claro o que está dizendo o texto constitucional. É só ler a Constituição, não precisa ser altamente alfabetizado. Ler a Constituição para entender
que o tempo verbal usado no texto constitucional lá de outubro de 1988 deixa muito clara o tempo presente verbal das áreas que ocupam, não as áreas que vêm a ocupar ou que um dia ocuparam. Pelo contrário, essas áreas hoje são áreas de produção, são áreas urbanas, são áreas municipais, são áreas privadas que precisam ter, no mínimo, uma concordância quando de uma desapropriação ou uma indenização quando necessário. Deputado, a gente sabe que o agro tem um papel importante que o senhor já ressaltou aqui, na questão do PIB, na questão das exportações, enfim, da riqueza brasileira. Mas com gargalos como infraestrutura, a gente não consegue ir muito longe. O licenciamento ambiental foi um avanço desse ano? Totalmente, um avanço importante da racionalização dos sistemas de licenciamento. Não é oba-oba, não é libera geral, não é enfraquecimento da preservação ambiental, pelo contrário, é racionalização dos sistemas. Poder a prefeitura fazer o que lhe é de direito, o governo do estado e o governo federal. A gente não tem o mínimo sentido, você tem que mandar para o IBAMA uma outorga de pivô, por exemplo, numa propriedade. A gente deixar muito claro que obras de infraestrutura são importantes para o desenvolvimento do Brasil como um todo. Esse projeto de licenciamento não é um projeto do agro, é um projeto dos setores econômicos. Projeto que prevê, por exemplo, que a gente pare, depois de 30 anos, de discutir a tal da ferrogrão, escoamento de produção por trilhos, que a gente possa tratar de uma 163 duplicada, asfaltada, de uma transbrasiliana com decência para poder transitar, de novos portos, aeroportos e principalmente hidrovias podendo ser utilizadas, a gente poder modernizar o sistema de logística brasileiro que hoje está completamente defasado, além de grandes obras urbanas, investimentos em municípios, em áreas de desenvolvimento e mais do que isso, tanto as áreas grandes, as obras grandes, os investimentos grandes, quanto os investimentos pequenos. Poder fazer um silo, um poço artesiano, a outorga de um pivô, a possibilidade de você trazer o investimento para a gente ter o mínimo de infraestrutura necessária de armazenagem, de transporte, de escoamento, aquilo tudo que a gente precisa ter para manter a competitividade que nós temos hoje. O senhor esteve aqui no início do ano passado e falou assim, você vai ver no meio do ano a inflação baixando e o governo dizendo que fomos nós, mas nós vamos colher uma safra, estamos produzindo alimentos e a questão do preço alto, essa questão da sazonalidade do agro. E aí, o que nós estamos entregando nesse final de ano? Nós estamos vendo uma política econômica completamente falha que está causando com que o poder de compra do cidadão seja cada dia menor. Essa é a realidade, o real valendo cada dia menos por uma incompetência total na gestão das contas públicas. Um governo que gasta absurdamente, que só pensa em eleição, benefícios sociais a todo tempo, tentando buscar novos eleitores e furar um pouco a bolha em que vivem, e a gente pagando essa conta. Isenção da energia elétrica, 7 bilhões de custo para as operadoras, sem contar todos os outros benefícios. Isso tudo vem a conta para alguém, vem a conta para o produtor, vem a conta para o empreendedor, para o comerciante, para aquele que gera emprego, aquele que gera renda, o profissional liberal. Isso tudo às custas de um governo que está pensando só em se perpetuar no poder. E está aí o resultado. Vamos ao mercado ver se as coisas melhoraram ou não. Não baixou, não acabou e principalmente a picanha nunca chegou. Onde a oposição, ou em que ponto a oposição não pode errar no ano que vem? Na unidade, na união, na capacidade de aglutinar forças e trabalhar juntos por um conjunto principal que se chama Brasil. Deixar os egos de lado, os interesses pessoais de lado e buscar em uma candidatura a capacidade de aglutinar todas essas forças políticas para nós vencermos as eleições. No agro, o senhor acha que esse é um desafio? Porque, dando agora nome aos bois, o agro sempre apoiou a eleição do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro está preso hoje. Ainda não está definido um candidato de direita. O senhor acha que o agro vai se unir em torno desse candidato? Veja, o presidente Bolsonaro é a maior liderança de direita que a gente já teve na história do nosso país e continua sendo uma liderança extremamente importante. Infelizmente está passando pelo que está passando, está hoje sem direitos políticos, está preso e a gente, infelizmente, tem que ver um absurdo desse ocorrer no Brasil de alguém que não incorreu em nenhum ato de corrupção, não roubou, não aprontou, não fez absolutamente nada. Apenas teve uma posição política diversa daqueles que se intitulam supremos hoje. Agora, nós precisamos ter a maturidade suficiente do próprio presidente Bolsonaro e do seu grupo, que eu orgulhosamente também integro e fui vice-líder do seu governo, temos amizade, temos respeito, de nós conseguirmos aglutinar todas as forças num nome só. Hoje eu vejo o governador Tarcísio como um nome extremamente viável e capaz de fazer esse caminho, de aglutinar todas essas forças da centro-direita, da direitona, da direitinha, do centro e poder juntar todos esses nomes num projeto de futuro para o país, independente de qualquer projeto individual de qualquer pessoa. Mas o senhor é de um estado que tem um governador que também tem um projeto, pelo menos aparentemente tem colocado. Meu aliado, meu amigo, o governador Ratinho Júnior, aliás,
o mais bem avaliado do Brasil, saiu uma pesquisa essa semana. Nome tem, então. Nomes tem. Sem dúvida nenhuma. Mas eu acho o seguinte, hoje o nome mais falado é o governador Tarcísio, se ele não for, nós temos a opção do governador Ratinho, temos a opção do governador Caiado, temos a opção do governador Zema, temos uma safra, uma leva de governadores extremamente capazes e competentes que podem aglutinar as forças aqui em Brasília e no Brasil inteiro para buscar uma solução. Eu não tenho dúvida nenhuma. Nós vamos ter um candidato extremamente competitivo e vamos vencer as próximas eleições, porque o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. Deputado Pedro Lupion, muito obrigado pela sua entrevista com a gente aqui. Eu que agradeço. Obrigado e bom fim de ano, se assim for possível. Será assim. Se Deus quiser, a gente agradece a você que acompanhou de casa a entrevista com o deputado federal Pedro Lupion, que é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. E a gente se vê na próxima semana em mais um Questão de Ordem.